Deus seja louvado. Amém. Meu nome é Reginaldo da Silva Barbosa. Moro no município de Serra Preta, Bahia, povoado Pistola. Estou aqui contando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Querida Irmandade, vou contar desde o operar de Deus na minha vida, desde criança, até o presente momento de Deus der, onde contar as obras e os prodígios e as maravilhas que Deus tem me feito passar na sua presença, para a honra e glória do seu santo nome. Quando eu era criança, morava numa fazenda que chama Jaguari, perto do rio Jacuípe, e um dia a gente tudo em frente ali daquela fazenda, escutemos um som de instrumento e uns louvores, numa distância, que é uma distância assim de 3 quilômetros, mas o vento trazia aqueles louvores ao nosso ouvido, e nós curiosos sem saber o que era aquilo, numa fazenda um pouco distante. Aí depois foi que nós ficamos sabendo que a primeira vez que eu vi na minha vida a palavra crente. E ali a obra de Deus naquele dia estava entrando no município de Serra Preta, através do saudoso diácono e também do cooperador oficial, irmão Zé Miranda, e o diácono irmão Felipe. Ali, Irmandade, a gente ficava escutando e curioso, porque que eu me lembrasse nós não tinha sido convidado, mas o trabalhar de Deus é no tempo na nossa vida. Agradeço a Deus por quanto nós mudamos para o povoado Pistola, da cidade, para um povoado, para que meus irmãos e eu pudéssemos ter direito ao estudar mais próximo do colégio, né, que é muito distante, dá uns 7 quilômetros. E ali Deus tomou um caminho na vida de minha mãe, que um dia alguém evangelizou ela, e ela foi escondida nesse culto da evangelização. E lá Deus falou grandemente com a alma dela. E ela continuou indo escondida. E sempre ela falava que estava indo visitar alguém. E aqui próximo ao povoado tinha já pessoas que Deus tinha chamado na graça, almas já batizadas. Porque os familiares dela muito devotos ao catolicismo, ao crente também no candomblé e outras coisas, outras crenças que eles misturam muito, achando que tá servindo a Deus da sua maneira, que tá bom, né? Louvado seja Deus. Agradeço a Deus, enquanto ali no Morro do Curral, Deus levantou uma bandeira que era um lugar de culto, que até hoje é, para todos daquela região e do povoado vizinho e congregar lá. E minha mãe se dispôs a congregar, mas quando seus familiares ficou sabendo, ela sofreu muito, ouviu muitas palavras pesadas, foi rejeitada, mas ela buscando força de Deus, Deus dando seus sinais, seus prodígios, revelação, sonho. E o Senhor foi dando força a ela. E ela chamou eu, minha irmã, e todos que sentiam desejo de conhecer. Era 7 quilômetros de caminhada, é muito longe de pés, nós saíamos às 11h30, porque o culto lá começava às 3 horas, debaixo de um sol muito quente, de chuva. Sei que Deus dava força e nós ia.
E na saída do povoado nós era muito vaiado. Nossa, todo mundo saía para fora para vaiar nós, que nós estava indo. E tentava me rebaixar, colocando apelido em mim, para eu desistir. E aquilo foi entristecendo minha alma. Meu pai discutia muito com minha mãe, porque o povo, os familiares dela, colocavam muita coisa na cabeça dele. Mas Deus foi dando força e misericórdia a nós para vencer todo esse obstáculo. Agradeço a Deus que um dia choveu. Eu vim tomar banho aqui em numa cascaeira, onde juntava, a gente chama cascaeira, onde junta água. Era de dar banho animal, nos animais e também pessoas tomar banho, nadar. Ali veio entrar água no meu ouvido e ali fiquei enfermo. 3 dias de cama, tendo febre, dor de cabeça e não melhorava. E meu pai zangado com minha mãe falava que não ia me levar para o médico. É muito caro, porque tinha que fretar carro, não tem ambulância na época. Eu estava muito sofrendo. E ali na terceira noite, minha mãe colocou o véu na cabeça. E ele colocou a mão sobre minha cabeça e começou a orar. E foi para tarde da noite, fundando as madrugadas, ela chorando e pedindo misericórdia a Deus. E ali naquela noite, Deus teve misericórdia, ouviu o seu clamor. E eu senti como que entre a mão da minha mãe entrou outra mão dentro da minha cabeça. Senti aquela mão passando por dentro da minha cabeça e pegando aquela dor, aquela febre, aquela inflamação no ouvido. Fiquei instantaneamente curado, liberto. Ali falei para minha mãe que Deus tinha me curado. E aí tinha feito uma obra. E minha mãe alegremente levantou ali, glorificando a Deus baixinho, que não podia orar alto. Glória ao nome santo do Senhor. Porque só quem sabe que foi perseguido sabe o que sofrimento é. Agradeço a Deus que ali eu deitado, minha mãe foi se deitar. Eu via uma voz chamar o meu nome. Ali eu levantava. Estava com 13 anos. Eu levantava, botava o joelho no chão, orava o Pai Nosso. E, e falava e perguntava o que é que o Senhor queria. E depois, por 3 vezes me aconteceu isso. E passando-se os dias, eu fui ficando um rapazinho. E Deus preparou que o cooperador, Deus preparou condições dele. E ele abençoou grandemente o seu comércio em feira. E ele começou vindo buscar nós de carro, até próximo ao povoado. E nós se encontrava com o carro e ia de carro congregar. Ele buscava em todos os povoados, todo mundo. Servia, e a gente servia a Deus. Chegava a época, quando ele não ia, que já atrasava, e aí começou. Ia 9 pessoas de pés, mais serva de Deus e suas filhas. Agradeço a Deus, por conta ali aquela irmandade, foi indo, mudando para outra cidade. E Deus chamou na graça, no ministério, levantou um cooperador local e o servo de Deus foi administrar a obra em outros povoados, em outra cidade. Porque Deus foi abençoando a obra de Deus no município de Serra Preta. Agradeço a Deus que um dia, eu saindo da igreja, terminando o culto, fui passando dentro do povoado. E o rapazinho novinho, olhei para uma menininha de cabelo comprido, olho graúdo, e achei a coisa mais linda do mundo. E aquilo ali, pensei algo, como um namoro, mas ali coisa de criança.
Mas Deus ouviu, passou-se os tempos, minha mãe começou indo praticamente sozinha, porque fui ficando um rapaz, fui tomando gosto pela bola, ia em alguma festa, mas sempre o pensamento, a palavra de Deus estava na minha mente, o temor de Deus, e falava, se o Senhor vier agora eu aqui, eu ficarei. Mas ali nos batismos, tinha vez quando eu ia, eu não sentia nada no coração, nem desejo algum, e eu ficava em paz. Agradeço a Deus o quanto fui estudar em outro colégio na cidade, do ponto de Serra Preta. E ali veio eu a conhecer, a lembrar daquela menininha que hoje é minha esposa. Ali comecei a namorar e Deus preparou muita dificuldade na minha vida, porta de emprego não achava. Todos os lugares que eu procurava emprego, não achava. O único emprego que eu achei na minha vida foi corte de cana, interior de São Paulo. E ali a prova era muito grande, mas sempre persistente. E sempre quando eu estava naquele trabalho árduo, passando-se os tempos, Deus preparou uma filha e com muita dificuldade construí minha casa. Mas sempre quando eu estava naquela dificuldade, eu cantava um hino ali naquele trabalho. E sempre cada cidade que eu morava, eu congregava, eu conhecia comum daquele lugar. Agradeço a Deus por quanto um dia em 2007 eu fui, um avião bateu veneno na cana e ali veio me atingir, fiquei bastante enfermo e ali naquele mesmo ano eu deixei de jogar bola, eu bebia, agradeço a Deus por conta daquilo tudo ali eu parei. Foi uma preparação de Deus na minha vida e uma mudança do Senhor na minha vida. Agradeço a Deus por quanto eu vi. Final de 2007 eu cheguei aqui, neste povoado de viagem. Mas não sabia eu que estava enfermo além do que eu pensava. Agradeço a Deus e glorifique seu santo nome. Que voltando atrás um tempo, voltando atrás um tempo, no tempo, eu fui acusado de ter achado um dinheiro perdido numa seca de 93 para 94. Foi 2 anos de seca aqui. Foi uma dificuldade para todo mundo. De ter achado um dinheiro que nem na hora eu estava. Meu avô era o chefe do povoado. Ele foi quem perdeu o dinheiro. E ali pela boca daquele macumbeiro, dizendo que foi eu que tinha achado o dinheiro. O inimigo querendo destruir a minha vida, porque desde criança eu já vi muitas dificuldades na minha vida. Passei muito pelo vale da sombra da morte. Muitas tentativas de tirar minha vida desde criança, através de acidente, de enfermidade. Mas agradeço a Deus, irmandade, porque tudo Deus me guardou e glorifico o seu santo nome pela grandeza e a sua grande misericórdia. Agradeço a Deus por quanto um dia eu encontrei ele no meio do caminho. Ele era um homem de bastante carrancismo, pessoas que não voltavam atrás mesmo que tivesse errado. E ali ele já sabia quem tinha achado o dinheiro, não era eu. Mas ficou quieto para não dar o braço a torcer, porque esse pessoal mais velho, eles queriam o respeito de todos, mas não sabia que dessa maneira era errado. Mas mesmo assim, eu passando por ele, eu vinha a dar minha benção a ele e perdoar ele. Agradeço a Deus que lá adiante eu estava indo para a fazenda, dar ração ao gado. E ali senti minhas vistas truvar, ficou tudo escuro. Eu olhei para trás assim e senti aquela agonia nas minhas costas.
uma dor estranha, via meus rins assim endurecer. E ali, mandado, e as vistas clareou um pouco, eu voltei para trás correndo. Estava uma distância de uns 4 quilômetros. Eu vim correndo. E corri, mandado. Tinha vezes que as vistas truvavam, o corpo queria vir endurecer, mas eu resistia e fui correndo, correndo. Cheguei no povoado, chamei por minha mãe, minha esposa. E ali colocaram eu no carro e levaram eu para o hospital. Agradeço a Deus por quanto ali fui examinado, passaram vários exames, mas ali era o inimigo querendo destruir a minha vida e um caminho de Deus para chamar na graça santa. Teve um batismo, poucos meses se passou, ali eu enfermo, ninguém dava mais nada por mim, porque de tanta coisa acontecer na minha vida, tanta dificuldade, sofrimento, mas eu agradeço a Deus, minha esposa me deu força, me chamou, e ali eu fui, triste, abatido, sentei naqueles bancos. Quando começou a cantar o hino, senti algo diferente no meu coração, começou a bater muito forte. E ali teve a palavra, e já comecei, Deus me visitando. Porque a primeira vez que eu senti um pouquinho Deus me visitar foi quando eu vi o batismo da minha esposa e da minha irmã. Deus chamando na graça. E eu estava, na outra semana eu ia viajar. Só quem sabe quem trabalhou que é corte de cana, onde você vive, com quem você vive, pessoas de todo tipo. Mas a pessoa mantendo a ordem e o respeito, ele entra e sai e não mancha suas vestes. Agradeço a Deus. Ali levantei, fui no bebedouro, bebi uma água para aliviar mais, tentei disfarçar. Mas ali no final da palavra, senti uma virtude mais forte e meu coração parecia que ia sair pela boca. E ali no banco das irmãs, Deus tomou uma irmã, Deus visitava ela grandemente, a saudosa irmã Titita. E ali ela saiu o dedo dela, ela estirou o braço e ela saiu chorando. E ali ela clamava o Senhor, em voz alta, Deus visitava, ela falava em língua. E ali ela foi apontando o dedo e apontava o dedo para os bancos ali. E chegou o dedo dela a apontar na minha direção. E ali, quando ela apontou o dedo na minha direção, eu fui tomado numa virtude muito grande. Eu levantei do banco e comecei a caminhar em direção ao quarto de troca. E ali uma voz falava, a bola, os amigos, a bebida. Agradeço a Deus que Deus foi me visitando, dando força. E tudo aquilo já tinha deixado, por quanto já era preparação de Deus na minha vida. Agradeço a Deus, irmandade, porque ali Deus me chamou na graça. A prova se apertou mais cada dia, porque o Senhor falava pela palavra, que ia provar para o inimigo, que era Deus na minha vida. E aquele era o caminho que eu queria para servir a Ele. Eu tinha que provar para o inimigo. Agradeço a Deus, por quanto ali eu fui tão cometido pela inflamação no intestino. 2 tipos de verme, é a ameba, a depressão, enxaqueca, rinite alérgica e uma inflamação na cabeça, manada. Eu agradeço a Deus. Para força para trabalhar eu não tinha. Mas Deus teve misericórdia, porque nada me faltou. Porque tudo que eu tinha, Deus foi multiplicando. Agradeço a Deus que ali passou-se um período e a palavra de Deus me dava força. Eu vi os sinais e prodígios de Deus na minha vida. Agradeço a Deus pela honra e glória, a palavra de Deus,
orava, jejuava muito. Deus tomava a boca dos seus servos e da sua serva falava comigo. Agradeço a Deus, louvado seja Deus, bendito e santo. Glória a Deus. Os dias se passou e ali aquela serva de Deus que apontou para mim falou que os olhos dela se abriu e viu um anjo. Aquele anjo passava pelo meio dos bancos e tocou em mim. E ela estava apontando para que o anjo tocasse no sobrinho dela que estava ao meu lado. Louvado seja Deus, mas naquele dia Deus só chamou eu e ele não. Aquele moço hoje é meu cunhado, casado com minha irmã. Louvado seja Deus, mas tudo é o tempo de Deus. E ali eu conversei com o meu cooperador, passando-se os tempos, que eu precisava de trabalhar. E a única porta que tinha era o corte de cana. Da fazenda meu pai sobrevivia, que era o leite. Mas a seca em vez em quando era constante, apertava muito. E voltei e fui para Paraná como um servo de Deus. Louvado seja Deus. Lá foi recebido maravilhosamente pela Irmandade. Deus preparou ali, deu ajudar a limpar ali o salão quando terminava o santo culto. Mas os servos de Deus me buscavam de carro, me levavam para conhecer outro lugar, onde tinha reunião na casa da Irmandade, uma janta. Os servos de Deus tinham zelo comigo, louvado seja Deus. Pareceu-se o inimigo oferecendo seus pratos podres, mas Deus é poderoso, aquele que Ele chama, pela sua palavra garante, e o inimigo fica confundido e envergonhado, e ali a enfermidade apertou de novo, com 5 meses de trabalho. Eu agradeço a Deus, que ali pedi para sair, para ser mandado embora. Ele preparou toda a documentação, me pagando o meu seguro, fundo de garantia. Louvado seja Deus. E ali naquele domingo, estava congregando um servo de Deus, cooperador do Paraguai. Agradeça a Deus, Irmandade, que a palavra de Deus foi grandemente misericordioso comigo, o Senhor. E logo no testemunho, Deus tomou a serva de Deus e aquele testemunho falou grandemente comigo. Agradeça a Deus, louvado. Na hora da palavra, a palavra de Deus fala. Quando o servo de Deus abriu os braços e falou na palavra, debaixo das asas do onipotente Deus, ali eu vi os braços do servo de Deus se transformar como asa. E ali vi algo aparecendo atrás do servo de Deus e descendo o púlpito, andando. E ali, Irmandade, meus olhos foram se arregalando, vendo aquele anjo vindo na minha direção. E ali, depois aquele anjo pôs tipo um capuz sobre a sua cabeça e desapareceu. E ali eu fiquei atônito. Nunca tinha visto algo tão maravilhoso na minha vida. E o Senhor falou na mesma hora pela boca do vaso. Eu não vou te libertar aqui hoje porque tua fé é pequena. O Senhor testou minha fé primeiro. Mas que eis na tua casa exaltarei tu perante a tua família. Na tua casa eu te visitarei. Eu vim embora com aquela palavra. Logo quando eu cheguei, chamei minha esposa e meus filhos para orar, louvado seja Deus. Mas não, Deus não fez nada, porque não era o momento certo. Mas passou as semanas, os dias perto da Santa Ceia. A minha irmã veio para pousar na minha casa, que ela morava numa fazenda. E ali Deus preparou. Naquela noite, eu tive lá com o servo de Deus para ver os preparativos da Santa Ceia. E eu vim embora, porque Deus já tinha, naquele tempo, Deus tinha preparado uma moto para mim.
o que eu tinha, eu comprei uma moto. Eu agradeço a Deus que no meio do caminho eu senti algo estranho, mas Deus me guardou. Eu deitei, vim pra minha casa, deitei. Pela madrugada eu levantei, eu vi minha boca fedendo, um fedor estranho, um gosto estranho, terrível. Ali eu levantei, cheguei no sofá, pus o meu joelho e orei a Deus mesmo assim, Senhor, se eu comi algo que me fez mal, permita que eu bote para fora, se é alguma coisa, Senhor. Mas ali já vi meu corpo desfalecer, senti já o corpo frio, botei a mão no meu coração, o coração batendo fraquinho. E ali eu corri no quarto onde estava minha irmã, chamei a minha esposa, ela levantou, é o quê? Mas quando ela pôs a mão em mim, ela começou a chorar. Eu falei com ela, fica em paz, parece que teu marido tá indo embora. Falando já fraco. Ali chamei minha irmã, pede que Deus dê vida ao teu irmão. Quando a gente dobrou o joelho ali na mesma hora naquela casa, senti algo, como que alguém veio e entrou dentro do meu corpo. E minha voz estremecia naquela casa toda. E aquela voz brandava. Louvado seja Deus. E ali foi Deus na minha vida. Por quanto a morte não teve poder de me levar. Agradeço a Deus. Ali eu pedi a Deus que Deus teve misericórdia. Aquela voz estremecia muito. Os vizinhos que moravam próximo podiam blasfemar ou murmurar daquilo. Mas agradeço a Deus que ninguém escutou. Aquela presença saiu de mim. E ali eu fui. Depois minha esposa botou a mão em mim, meu corpo estava gelado, frio, não tinha temperatura nenhuma. E ali ela me deitou na cama e colocou aquelas roupas, aqueles cobertor, tudo em cima de mim, para que pudesse me aquecer lá desesperada. Eu falando, fique em paz. Agradeço a Deus quando foi perto de amanhecer, o corpo esquentou. E ali chamei o servo de Deus, contei o que tinha acontecido, meu cooperador. Ele conversou um pouco comigo, mas a prova apertou mais ainda. Mas o Senhor me visitava, Deus me dava força, louvado seja Deus. E um dia eu lendo a Bíblia antiga que minha mãe tinha, falava sobre a visitação de Deus no homem. Eu agradeço a Deus que ali no pensamento, Senhor, aquela voz, Senhor, que eu senti naquele dia, aquilo que veio entrou dentro do meu corpo. Mas aquela voz falava, brandava, mas eu não sentia a tua presença. Faz sentir a tua presença, Senhor, a tua força. Ali o Senhor ouviu aquele pensamento, um dia no santo culto. Louvado seja Deus, o Senhor tomou o servo de Deus e falou mesmo assim. Eis que eu vou te visitar com minha presença e com minha força. Eu te visitando com 200 volts, teu corpo aguenta. 500, de 1.000 em diante a 2.000 eu te mato. Porque teu corpo não aguentará a minha presença, mas eu te visitarei. Ali de noite eu tive um sonho, uma visão. Naquela visão, naquele sonho, eu orava o Pai Nosso. E ali naquela fazendinha do meu pai, eu tinha comprado umas 2 ovelhas. Aquelas ovelhas eu tinha um zelo de olhar todo dia, ficar ali de junto modo dos cachorros, não matar elas. Eu ia de pé, tinha vez, ia de moto, ajudava meu pai a tirar o leite. E o Senhor falou que ia abrir as portas na minha vida, que não ia precisar de eu sair. Agradeço a Deus. Ali eu orei o Pai Nosso, quando eu soltava as ovelhas e quando eu prendia também à noite. Ficava lá um lugar muito, meio deserto, vizinho não tinha quase nenhum por perto.
e ficava lá entregue nas mãos de Deus aquelas ovelhas. Agradeço a Deus. O quanto num dia de sábado eu fui caçar. Aqui a gente tem o costume de sair para caçar, assim, para matar uma caça para comer, quando final de semana. E ali fui matar aquelas caças para os dois cooperadores, dois cooperadores que gostam muito de caça. Eu matava e sangrava. E ali eu passei aquele dia todo caçando, mas não conseguia matar. Eu atirava na caça e quando eu ia pegar, a caça desaparecia da minha frente. Eu falei, pela palavra de Deus falou que Davi derrubou Golias com a pedra, então eu vou pegar esse estilingue aqui na minha bolsa, eu vou matar de estilingue. E ali consegui matar 3 mocó, que a gente chama aqui de mocó, e levei, limpei, tratei e vim para casa, mas senti no meio daquele mato, naquele capim seco, uma fisgada em mim. Fiquei todo preocupado, mas louvado seja Deus. Quando foi pela madrugada, eu acordei ali, eu já não enxergava quase nada, as minhas vistas embaçadas. Ali minha esposa vem orar, aí eu dobrei o joelho, e ali me lembrei daquela oração, daquela visão, que o inimigo aparecia. Mas quando eu orei o Pai Nosso, que eu falei, me livra do mal, eu senti aquela presença, aquela força de Deus, louvado seja Deus, glória a Deus bendito. E aquela força, cada vez mais vindo sobre o meu corpo, aquela presença. E eu apertava a minha mão assim, a minha mão estralava, eu sentia meus braços estralando. E uma voz falou, pega a tua cama e suspende. Ali, irmandade, eu na comunhão já falando em língua. Aquela voz tornou a falar comigo e aquela força tomou meu corpo. Eu já senti uma força imensa. E com vontade de orar cada vez mais, de clamar, de louvar o Senhor. E a voz falou, vai, quer pegar a tua casa, pega. E ali meu corpo já não estava aguentando mais de tanta força. Eu sentia meus ossos estralando. Mas ali foi se apresentando aquela força, aquela visitação. E ali foi a promessa de Deus, na palavra de Deus eu senti Deus fortemente na minha vida naquele dia. Para honra e glória o nome santo do Senhor. Querida irmandade, passando, teve um dia que minha filhinha falou para mim, ô pai, me dá uma bicicleta. Mas as condições eram poucas, a prova era muita. Eu falei, põe teu véu na cabeça, minha filha, vai pedir a Deus. Ali meu coração se entristeceu. Ela foi, orou, irmandade de Deus tomou um coração. Que com 15 dias, uma obra de espanto Deus fez, chegou uma bicicleta para ela. Ela alegremente na presença de Deus. Ali a gente alegre também, ela foi rodar aquela bicicletinha, caiu, veio chorando, empurrando a bicicleta, nós correu para acalentar ela. E ali ela ficou, quando deu de noite, na hora de dormir, sentimos ela triste, preocupada. Eu perguntei, o que é, minha filha? Minha esposa, é o que, minha filha? Ela falou, ô mãe, ô pai, se eu morrer dessa queda, como é que eu vou entrar no céu com o joelhinho ralado, pai? Ô mãe, meu joelho tá ralado. Papai do céu não vai querer eu com o joelho ralado no céu. Ô, louvado seja Deus. Ali nós ficamos rindo e alegres na presença de Deus. E vendo a inocência de uma criança. Peço oração a essa irmandade que era Deus por mim. Quando Deus preparar no tempo certo, eu contaria outras obras. Muito milagre, obra de espanto. Para honra e glória no nome santo do Senhor. E o nome de Deus seja hoje eternamente louvado.